Muito bem, sejam muito bem-vindos ao momento online de hoje. Sejam bem-vindos aí aos nossos três participantes de hoje, a Ariane, a GCN e o Henrique. Tudo bem com você, gente? Como é que vocês estão? Estão conseguindo me escutar direitinho? Como está o áudio para vocês? Tudo sim, ótimo, Ariane. Muito bem. Bom, para quem não me conhece, meu nome então é Cristiano, certo? Eu sou tutor aqui da casa do Senac EAD. Certo? Eu hoje, então, estou aqui como tutor nesse momento online de conteúdos, então, lembrando a vocês que nas terças-feiras, nesse horário, a gente passa os conteúdos das determinadas unidades curriculares ou Cs que vocês estão frequentando, certo? GCN, tudo tranquilo? E você, tudo bem, GCN? Olá, tudo certo, Henrique? Beleza, então. Ok? Então, nesse momento, eu vou passar, e já está sendo gravado, então, o nosso momento online, em qual, se vocês quiserem compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, podem compartilhar o link do Momento Online. Diz que o tutor Cristiano vai passar algum conteúdo hoje. E hoje, então, dando continuidade ao que passei na semana passada, eu estou fazendo, então, os conteúdos da UC2. Quem não teve na semana passada ou não conseguiu acessar a sala, que parece que deu algum probleminha, né, na questão do acesso da sala, pode acessar o vídeo, a gravação. Eu até vou passar aqui no bate-papo a gravação da semana passada, no qual eu falei sobre as aberturas de empresa, ou seja, qual é o passo a passo, como fazer uma abertura de empresa, certo? Então, caso você não conseguiu acessar o conteúdo da semana passada, fique à vontade para depois acessar, assistir e depois, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o tutor no Fale com o Tutor lá sobre o conteúdo de abertura de empresas, certo? Hoje, então, dando continuidade aos conteúdos da UC2, eu vou falar com vocês sobre alteração e baixa de empresas, porque o nome do conteúdo, né, da unidade curricular que vocês estão, é abertura, alteração e baixa de empresas. Então, vou dar continuidade aos conteúdos sobre alteração e baixa de empresa, certo? Vou dar um panorama geral, não vou entrar em minuciosidades, porque se a gente for ver, existe uma série de detalhes para cada tipo societário ou cada órgão que for fazer a alteração em baixa. Eu vou tentar no âmbito geral. Qualquer dúvida que tiverem, escrevam aqui no bate-papo, certo? Que depois, quando dar uma pausa nas minhas apresentações, eu dou uma olhadinha e vejo as dúvidas de vocês aqui. Combinado? Então, bora para o conteúdo, para a gente então falar sobre alteração e baixa de empresas. Todo mundo visualizando aqui o conteúdo? Todo mundo visualizando o slide que eu vou passar? Sim, a Ariane disse que sim, beleza. Vou confiar em ti, Ariane, na GCN também, certo? Então, bora lá. Vamos lá falar então sobre alteração embaixo da empresa. Gente, tudo que eu for falar aqui, opa, passei demais, está lá no conteúdo no ambiente virtual de aprendizado. Então, qual partes que eu estou pegando aqui para poder explicar para você sobre alteração em baixa? Eu estou pegando legislação aplicável aos processos de abertura, alteração e baixa de empresas, tipos societários, que está lá na semana 1. Então, você vai lá no link conteúdos, lá no ambiente virtual, e acessa esses conteúdos para poder se aprofundar melhor, ter mais detalhes sobre o que eu for explicar aqui. E da semana 2, eu estou pegando os conteúdos de documentos contábeis e órgãos oficiais, certo? Ah, passou alguma coisa aqui, o tutor Cristiano não explicou? Dá uma olhadinha nesses conteúdos aqui que vai estar bem detalhadinho e bem explicado para vocês, certo? Então, vamos começar com um processo de alteração. Gente, primeiro passo quando a gente faz uma empresa é uma abertura dela para deixar tudo legalizado, ok? Certo? Quem assistiu ao que eu falei semana passada, né, viu que a abertura de empresa ela é obrigatória para estar legal. Quer dizer que a empresa pode ficar aberta sem ter cadastro de abertura de alguns órgãos? Pode, mas o problema é que ela não vai estar legalizada, certo? Então, primeiro passo sempre é uma abertura.
Só que tem situações da vida que acontece o quê? A empresa muda de endereço, daqui a pouco tu compra uma sala melhor para tua loja de ferragem, aí tu tem que sair de onde você está e ir para para um outro local. Algumas vezes tem entrada de sócios ou saída de sócios da empresa, ou também tem situações diversas, como, por exemplo, também alterar o nome de uma empresa, por exemplo. Então, tudo que for alterar a empresa de sede, nome, sócios e tudo mais, tem que ser feito processo de alteração, ok? E alteração pode ser diversas coisas que pode alterar, né? Que nem eu listei agora há pouco. A primeira delas é a alteração de informação da empresa. Como assim? O que é alteração de informação? Pode ser alterado, por exemplo, o nome da empresa. Daqui a pouco o teu nome está como Gelos Limitada e tu quer alterar para Gelos Molhados Limitada. Ok? Pode acontecer? Pode. Aí faz uma alteração do ato constitutivo que você tenha da tua empresa. Ok? A alteração de endereço foi o que eu falei aqui também. Né? A empresa alterou de um lugar para outro, tem que fazer alteração contratual? Tem que fazer alteração também. Então, alguma informação da empresa que está lá, ou no contrato social, se for uma limitada, uma sociedade simples limitada, ou uma SLU, ou no ato constitutivo de requerimento de empresário, por exemplo, se tiver alguma alteração da empresa num desses documentos, tem que ser feito o processo todo de alteração. Outra coisa que também tem que alterar são informações de sócios. Como assim? Daqui a pouco, por exemplo, tu tá saindo da empresa. Tu tem uma empresa que é uma limitada, que são dois sócios, tu e mais outro camarada, e tu quer sair da empresa. E aí vai substituir por outro cara que ele vai lá e vai ingressar na sociedade. Tem que fazer alteração? Tem que fazer alteração também. Outra coisa de informação dos sócios também que tem que ser alteradas é quando, por exemplo, o sócio investe mais dinheiro para a empresa. Daqui a pouco apertou a situação, precisa de uns 10 mil reais para poder quitar as dívidas, né? Acontece. Isso aí é uma coisa que no âmbito empresarial pode acontecer. E vai lá o sócio e desembolsa mais 10 mil reais para investir na empresa, no qual nós chamamos, se for uma limitada, de capital social. O que vai acontecer? Tem que ser feita alteração? Sim, se ele integralizou, como a gente chama, né? Ou deu esses 10 mil reais a mais, tem que ser feita alteração também. Outra alteração que é muito comum hoje em dia também são as transformações de tipo societário. O que é isso? Transformação de tipo societário, gente, é quando, por exemplo, nós temos um empresário individual, no qual é apenas um sócio da empresa, e vai lá e tem um outro cara que quer ingressar na empresa. O que vai acontecer? Ele vai deixar de ser um empresário individual e ele vai ter que transformar aquele tipo societário de empresário individual para um que admita dois sócios, que pode ser ou sociedade limitada ou sociedade simples, dependendo do tipo da atividade que for exercida por essa empresa. O contrário também. Daqui a pouco eu tenho uma empresa com dois sócios, um deles se retira. O que eu posso fazer? Eu posso transformar ela em sociedade limitada unilateral, aliás, unilateral não, unipessoal. Eu falei bastante unificada na gravação anterior, mas é unipessoal, tá, gente? Então é sociedade limitada unipessoal, que é o SLU, ou transformar em empresário individual também, sem problema nenhum, ok? Pode ser feito, então, tanto com mais sócios como com menos sócios, dependendo do tipo societário. Também, daqui a pouco, uma sociedade simples se transformar em uma sociedade empresária limitada, que aí muda de órgão, né? Sai do cartório e vai para a junta comercial. Também pode ser feito esse tipo de transformação e é considerado como alteração. E outra coisa que também é considerado como alteração é quando há inscrição, alteração e baixa de filiais. Sim. Ah, eu tenho uma empresa, eu quero abrir uma filial lá em Santo Ângelo, que é uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, ou Santa Rosa. Estou aqui em Porto Alegre, eu quero lá ter uma filial em Santa Rosa. O que eu tenho que fazer para abrir essa filial? Fazer uma alteração contratual também, ou uma alteração do documento que tiver. Se for empresário, uma alteração do requerimento de empresário. Se for uma limitada, uma alteração contratual. Ok?
A mesma coisa, eu quero alterar os dados lá da minha filial, quero sair de Santa Rosa, quero para Cachoeirinha. Tem que ser feita uma alteração também, certo? Da empresa matriz, tá? Porque a filial ela não tem uma certidão separada da matriz. Ou seja, tudo que é filial tem que constar no documento de ato constitutivo, né, da matriz, ok? E a mesma coisa que baixa. Dou baixa, não quero mais ter filial nenhuma, dou baixa, faço uma alteração contratual. Certo, gente? Então, pensando nisso, vamos ver quais são os órgãos e documentos necessários, então. Aqui eu falo documentos da empresa, tá, gente? Porque quando eu falo em documentação, tem a documentação que os sócios vão nos fornecer para fazer a alteração, certo? Que vai desde o ato constitutivo, ou como a gente chama, né, certidão de nascimento da empresa, o CNPJ, os documentos de CPF, RG deles, isso tudo quem é responsável pelos documentos são os sócios que têm que nos entregar. Agora, quando a gente vai fazer uma alteração contratual, a gente tem que ver cada tipo societário para saber, bom, onde eu tenho que alterar e quais documentos essa alteração vai me proporcionar. Ok? Então, primeiramente, vamos pelo mais básico, que é o MEI, certo? O MEI é aquela empresa com as limitações diversas que nós temos na lei, que é faturar até 81 mil reais por ano, certas atividades apenas, não é todas as atividades possíveis pelo MEI, e apenas um sócio. São as 3 regras básicas de um MEI, ok? Então, onde é que eu tenho que alterar? Por exemplo, um MEI alterou o endereço. O que eu tenho que fazer para alterar o endereço desse MEI? Lá no documento do certificado MEI. Primeiramente, eu tenho que ir lá no portal do empreendedor. Aquele mesmo que tu faz a abertura do MEI? Sim. Aquele mesmo órgão que faz a abertura do MEI, eu também altero qualquer dado do MEI. Então, vamos lá. Alterei o endereço, vou ter que ir lá no portal do empreendedor, acessar com a senha do gov.br, e com essa senha do gov.br, o que vai fazer quando eu fizer a finalização da alteração, que no caso, como o MEI, ele é imediato, sai na hora, ou seja, fiz a alteração, cliquei em gravar, pronto. Já vou obter o meu certificado de MEI atualizado e o cartão CNPJ atualizado já da MEI, na empresa MEI. Ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é ir na prefeitura ou administração geral, se caso for no Distrito Federal, a MEI que está aqui localizada. Né? Por que eu tenho que ir na prefeitura? Para poder alterar o meu alvará e a minha inscrição municipal, se o meu MEI for um prestador de serviço. Mas o meu MEI não é prestador de serviço, Cristiano. Ele é uma empresa de venda de balas, assim, ou se não, revenda de churrasquinho. É uma empresa de churrasquinho. Como é que eu faço aqui, Cristiano? Uma coisa interessante, gente, é que o MEI, por lei, não precisa da inscrição estadual. Então, aqui nesse caso, o MEI, independente de qual atividade for, tem que alterar o certificado MEI, cartão CNPJ e o alvará. Esses 3 documentos, todos os MEIs têm que alterar. A inscrição municipal é só para aqueles que são prestadores de serviços e que vão precisar, daqui a pouco, quando emitir uma nota fiscal, ter atualizado o endereço, a uma atividade a mais, ou o nome fantasia, que é aquele nome que vai no cartão da empresa, certo? Então, esses documentos são obrigatórios, os 3 primeiros que eu falei, e a inscrição municipal só para quem é prestador de serviço e que for emitir nota fiscal para algum cliente que precisa ter a alteração já feita, ok? Primeiro passo, então, é esses aí da alteração de MEI. Agora, se a minha empresa for uma sociedade simples ou uma cooperativa, aí eu tenho que seguir passo a passo dessas alterações aqui nos respectivos órgãos. Primeiro órgão, cartório. Por quê? Porque essa empresa, sociedades simples, cooperativas, elas são constituídas em cartórios.
E aí, primeiro passo sempre é o quê? É fazer a alteração dos documentos no cartório. E como é que é feito o processo? Bom, vai depender de cada cartório, gente. Então, uma dica que eu dou sempre para vocês, sabendo quais passo a passo, ou quais órgãos que tem que ser feita a alteração, os principais, por assim dizer, é fundamental você conhecer também quais são, certo? Os documentos ou o procedimento que cada cartório, ou cada junta comercial, ou cada prefeitura for exigir para poder alterar algum documento da empresa. Qualquer alteração contratual, você tem que estar ciente do que é necessário antes mesmo de fazer ou realizar o procedimento, certo? Então vamos lá. Cartório. O que vai ser alterado? Vai ser feita uma alteração contratual ou uma alteração de estatuto. Ele vai pedir, às vezes, documento como certidão, documentos sócios e tudo mais. Aí você tem que pesquisar no cartório da cidade onde está situado a empresa, né, onde foi registrada a empresa, aliás, né, onde foi registrada a empresa, para poder saber como realizar uma alteração contratual, ok? Depois disso, após ser feita a alteração contratual, tem que passar na junta comercial. Como assim? Sim, porque dependendo da alteração que você for fazer, precisa de viabilidade. E onde eu quero chegar com isso, Cristiano? Principalmente quando tem alteração de endereço. Porque a viabilidade, gente, ele é um documento que mostra se a empresa está apta ou não a exercer a atividade no local e se o nome que ela tiver não for repetido e não tiver nenhum problema com relação ao nome empresarial. É isso que serve a viabilidade numa junta comercial. Então, qualquer alteração que venha a ter de nome empresarial, de endereço, de atuação ou atividade de empresa, tem que ter o quê? A viabilidade. E onde eu consigo a viabilidade hoje em dia? Na junta comercial do estado onde está situado a empresa. Ok? Certo? Próximo passo: Receita Federal. Então, eu tenho minha alteração contratual, fiz minha viabilidade, o que eu faço agora? Eu vou ter que ir no site da Receita fazer aquele documento básico de entrada que vocês têm na atividade 2 da UC, da UC2 e também lá no projeto integrador 1, na etapa 2. Por quê? Porque com aquele documento básico de entrada, o que vai acontecer? Eu vou alterar o meu cartão CNPJ, certo? E dependendo da situação, eu vou ter que encaminhar para a Receita Federal do município onde está situado a empresa, a alteração contratual, cópia autenticada por cartório, a viabilidade e o documento básico de entrada também, dependendo da situação. Hoje em dia, com a questão do RedeSim e outras tecnologias, pode também, às vezes, ser feito online. Ok? Quarto órgão. Dependendo da situação, tem que ser feita também alteração na Secretaria da Fazenda Estadual. Como assim? Para esses casos da Secretaria da Fazenda do Estado, digamos Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ou Cefaz-RS, como a gente chama aqui carinhosamente, né? Se a empresa ela for comércio ou indústria e tiver inscrição estadual, tem que ser feita, então, alteração contratual. Aonde? Na Secretaria da Fazenda do Estado. Por último, nós temos aqui a prefeitura ou administração geral. Que aí é feito o quê? A alteração do alvará e da inscrição municipal para a empresa de serviço. Certo? Última alteração é para os demais tipos societários. O que são os demais tipos societários, você me pergunta? São empresas limitadas, empresário individual, SLU, sociedade anônima. Essas empresas fazem o mesmo procedimento nos seguintes órgãos. Primeiro deles, junta comercial.
E na alteração da junta comercial, primeiro documento, se for necessário, é a viabilidade. Por que se for necessário? Porque, como disse, se for uma alteração, vamos lá, de nome da empresa, atividade, de endereço, precisa de alteração por viabilidade. Agora, se apenas houver uma alteração entre sócios, digamos, saiu um sócio, entrou outro, ou ingressou mais um sócio, não se faz necessária a viabilidade. Ok? Porque, como eu disse, a viabilidade é para ver se a atividade que você vai exercer está apta no local onde você quer exercer e se o nome que você tiver não tem nenhuma restrição. É apenas isso para que serve a viabilidade. Ok? Feito a viabilidade, se for necessário, né? Um documento que ele vai ser alterado é o quê? É o cartão CNPJ na junta comercial, porque já é integrado à rede SIM, e o ato constitutivo alterado, que pode ser tanto uma alteração contratual do contrato social, como uma alteração do requerimento de empresário, uma alteração do contrato de sociedade anônima, certo? Então, tudo que é alteração pode ser feito, então, o documento de alteração vai ser feito pela junta comercial. Feito aqui na junta comercial, próximos passos é ou na Secretaria da Fazenda Estadual, que é, no caso, a inscrição estadual que tem que ser alterada para a empresa de comércio e indústria, e na Prefeitura ou Administração Geral, que é o quê? Alteração de alvará e inscrição municipal. Ok? Vamos ver as perguntas que eu vi, o barulhinho aqui do chat, vamos lá. O pessoal aqui dizendo sim, sim, bom dia, área. Ana, aliás, bom dia, Ana. Certo, ok. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa parte aqui de alteração? Se tiverem, escrevam aí no chat ou abram o áudio que daí a gente conversa aqui ao vivo e a cores. Tudo certo, ó. Henrique disse que tá tudo certo, sem dúvidas. Ariane, tudo certo. GCN, tudo certo. Beleza, então, pessoal, vamos a um pequeno exercício, então, aqui no Momento Online. Vamos primeiro o caso 1 aqui, ó. Vamos ver um caso. Por quê? Porque como vocês, como futuros contabilistas, vão ter que deparar com determinadas situações de parte societária, como a gente chama, que é abertura, alteração e baixa de empresas. Vamos para esse caso aqui, ó. Um cliente que é MEI, ele tem atividade de cabeleireiro, recebeu uma proposta de ter mais um sócio na empresa. Vai lá um outro cara, diz que é barbeiro ou até manicure e quer abrir e quer sim juntar na sociedade que ele já tem, na empresa que já tem. Nesse caso, primeira pergunta: que tipo de alteração deve realizar? Qual será daqueles 4 que eu falei anteriormente, né? Naquele quadro lá no comecinho, qual tipo de alteração que deve se realizar no caso dele sendo uma MEI e ter mais um sócio na empresa? O que vocês acham? Será que é uma alteração de dados da empresa? Será que é uma alteração de sócios? Será que é uma transformação ou uma inscrição de filial? O que vocês acham? Letra A, B ou C? Ou D? 20 segundinhos para poder terminar aqui. Um MEI vai ter mais um sócio. Qual o tipo de alteração que deve realizar? Bingo! Temos uma vencedora, Ionara. Aí, Henrique, boa, Henrique. Exatamente, uma transformação, gente. Por quê? Lembre-se, o MEI, ele só pode admitir um único sócio. Se ele for ter mais de um sócio, ele vai ter que fazer uma transformação de um MEI para, nesse caso aqui, né, uma limitada. Por quê? Porque a limitada ele admite 2 ou mais sócios. Então, nesse caso, tem que ser feito o quê? Todo o procedimento de transformação de um MEI para limitada. Muito bem. Primeira pergunta morta aqui. Segunda pergunta: quais documentos ele precisa reunir? Quais documentos esse cliente tem que reunir?
para poder fazer a transformação? Ah, perguntinha casca de banana, né, Cristiano? É uma perguntinha bem casca de banana. Mas assim, ó, vamos lá. Quais são os documentos básicos que ele tem que ter para poder fazer essa transformação, então, de MEI para limitada? O que ele tem que ter em primeiro lugar? Que ele tem que passar para nós, ó, em primeiro lugar, tem que passar isso aqui para mim, para que eu possa saber o que eu tenho que transformar aqui. Boa, Ionara, isso aí, o CNPJ da empresa. Olha aí. Em primeiro lugar, tem que ter o CNPJ. Por quê? Ah, se eu tenho CNPJ, eu posso ir no site da Receita Federal e já tirar o cartão CNPJ da empresa. E aí, com o cartão CNPJ, eu tenho os dados do nome da empresa, nome fantasia, endereço da empresa, atividade da empresa. Então, esse é um dos documentos. Perfeito, Ionara. Que mais? Vamos lá. Eu tenho esse CNPJ, que é o documento da empresa que me dá o cartão CNPJ. Boa, Silene. CPF, RG, certidão de casamento, comprovante de endereço. Isso aí, os documentos dos sócios. Eu tenho que ter a certidão de casamento. Comprovante de endereço é importante, porque muitas vezes, quando eu abro uma empresa, eu estou morando lá em Porto Alegre. Mas aí, quando eu fazer uma alteração contratual, eu estou morando em São Paulo. É um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas acontece de eu estar morando em outro município daqui a pouco, né? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esse comprovante de endereço para poder saber onde o sócio está residindo nesse atual momento também, para atualizar os dados lá do sócio. Não que isso seja fundamental, às vezes, para o tipo de alteração contratual, tá? Mas se vale também do comprovante de endereço. Então, beleza, CPF, RG, certidão, mas está faltando um documento só, gente. Está faltando um documento importante. CNPJ já foi, CPF, o RG dos sócios, certidão de casamento dos sócios, mas está faltando um documento importantíssimo, que é aquele documento. Ah, boa, Silene! Ionara, inscrição municipal? Também, Ionara, esse documento é importante, mas aquele documento ali, Silene, seria não o contrato social, mas o certificado do MEI. Contrato social porque a gente fala para qualquer documento de nascimento de uma empresa, né? Mas para o caso do MEI, a gente chama de certificado de MEI. Certificado de condição, blá blá blá, MEI, que a gente chama assim. Então, esse documento a gente precisa ter também, ok? Então, documentos do sócio e documentos da empresa eu tenho que ter para poder realizar a alteração. Muito bem. Agora, como proceder devido à alteração? Aí eu peguei vocês. Porque aqui eu não expliquei sobre transformação. É espertinho, tutor. O tutor Cristiano é espertinho, malandro. Falou um monte de alteração, mas não falou nada de transformação, né? É verdade, gente. Mas aí é o bônus que eu vou dar para vocês, ó. Então presta atenção. Como fazer uma transformação de MEI para uma limitada? Primeiro passo, gente, ó, vai estar gravado. Qualquer coisa vocês voltem para a gravação e aí depois escrevam aí no papel, tá? Mas assim, ó, primeiro passo para transformação de um MEI para limitada é simplesmente entrar no site do Simples Nacional, que é o mesmo do MEI, e solicitar a saída do MEI dessa empresa. É lá no site do Simples Nacional. Por quê? Porque nessa saída eu vou estar informando que, como eu vou ter um sócio a mais, a partir do mês posterior em que eu estou admitindo esse sócio, essa empresa deixará de ser MEI e vai se transformar em um Simples Nacional, automaticamente. Então, nesse caso, ó, vamos ver, hoje estamos em abril. Digamos que aconteceu tudo hoje, dia 25 de abril. O que vai acontecer? Eu vou lá no site do Simples, vou informar que eu vou ter mais um sócio e a partir de maio minha empresa deixará de ser MEI. Ele vai lá no site do Simples, vai ter um documento em que vai mostrar que a minha empresa, ou seja, consulta de verificação de empresa, que a minha empresa não é mais MEI a partir de 1º de maio de 2023. Tendo esse documento em mãos, eu posso fazer todo o procedimento aquele de alteração contratual
das demais empresas que eu mostrei anteriormente para vocês. Vamos voltar aqui então, que é justamente esse aqui, ó. Todo esse procedimento aqui eu tenho que fazer a partir do momento que a empresa deixar de ser MEI, ou seja, no meu caso aqui, a partir do mês de maio. Então tem que ir lá na junta comercial, fazer a viabilidade, cartão, fazer o DBE, fazer a alteração contratual. Depois disso, eu tenho que me inscrever, se a empresa fosse um comércio, uma indústria, teria que me inscrever na Secretaria da Fazenda Estadual, mas no caso aqui, como ele é um cabeleireiro, eu vou ter que ir na prefeitura e fazer uma alteração do alvará e da inscrição municipal. Ok, gente? Então, esses são os passos de uma transformação de um MEI para limitada. Alguma dúvida, galera? Tudo sob controle? Tudo. Sem dúvidas. Beleza. Qualquer dúvida, vai lá, escreva ali. Sim, Ana. Beleza. Qualquer dúvida, escreva ali que a gente prende o grito aqui e responde para vocês. Tá bom? Só uma correção minha. Eu dei bom dia para vocês, só que eu teria que dar boa tarde. Eu já almocei, gente. E o que eu aprendi é que se você já almoçou, tem que dar boa tarde. Eu dei bom dia. Que coisa séria. Então, boa tarde a vocês todos aí. É verdade, né, Ana? Então, bora lá, gente. Então, para falar sobre processo de baixa. Gente, processo de baixa, então, galera. Vamos lá, ó, deixa eu ver aqui. Tu não almoçou, GCN? Então é bom dia para ti, né? Tem que dar bom dia. Então, no caso, a Silene já almoçou, pelo visto, então é boa tarde, então também para ti. Beleza, gente. Então vamos lá. Processo de baixa. Acontece. Tem empresas, às vezes, que o negócio está indo mal, não está rendendo, está dando prejuízo, ou a empresa, ou o camarada começou a trabalhar de carteira assinada e deixou a empresa de lado, coisas da vida, não dá para questionar. E aí vem a questão de que se ele não quer continuar arcando com as despesas de contador, porque mesmo que a empresa esteja inativa, ou seja, não tem movimentação, faturamento e tudo mais, ela ainda assim é obrigada a fazer declarações mensais e anuais para o governo. E aí, se ela não quer arcar com essas despesas para o governo e também para o contador, né, que está, no caso, com essa empresa sob suas mãos, né, sob sua responsabilidade, ela pode dar baixa dessa empresa, certo? E detalhe, baixa ela é irreversível. Uma vez dado baixa, não tem mais como recuperar aquela empresa com o mesmo número de CNPJ. É impossível, tá? Deu baixa, é uma única vez e não tem reversão. Ok? E como é que se faz o processo de baixa, então? Primeiramente, quando for fazer qualquer processo de baixa, eu tenho que verificar as certidões negativas nos órgãos cadastrados. Por que tem que fazer isso, Cristiano? Simples. Se por acaso alguma empresa estiver com alguma dívida ou pendência na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda do Estado, na Prefeitura, com taxas de alvará ou guias de SSQN, se eu for dar a baixa nessa empresa, o que vai acontecer com essas guias, com essas pendências de dívidas? Vai cair tudo no CPF do sócio da empresa, que foi dado baixa. E aí se torna uma dor de cabeça. Porque daí pode ser dívidas que sejam penhorado bens ou entre em cartório e tudo mais. Por isso que quando a gente fala que precisa de certidões negativas, é justamente para saber se não tem nenhuma pendência em algum órgão. Porque se tiver alguma pendência, o que tem que ser feito? Regularização dessas pendências antes de dar baixa na empresa. Por exemplo, a empresa está lá, tem dívidas de ICMS com o governo do estado. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o quê? Uma negociação dessas dívidas. Ou o cara tem dinheiro suficiente para pagar, né, GCN, tem esse caso, tem dinheiro suficiente para pagar toda a dívida, né?
ou faz um acordo, que no caso a gente pode ser chamado de parcelamento. Vai lá, negocia e parcela a dívida que tu tem com o governo, do Estado, da Receita Federal, da Prefeitura. Inclusive serve também, por exemplo, para declarações que a empresa deixou de pagar, deixou de declarar. Porque se a empresa deixou de declarar alguma declaração, né, mensal, anual, se por acaso ela dá baixa, o governo pode cobrar o quê? As multas por atraso dessas declarações. Um exemplo disso, vou pegar do declaração anual do Simples Nacional, que se chama DEFIS. Se eu deixar de declarar a DEFIS, eu posso pagar uma multa de até R$ 1.200. Isso é anual. E aí, o que vai acontecer? Se eu der baixa nessa empresa e não regularizar esse tipo de declaração e pagar essas multas, vai cair tudo no meu CPF, eu como empresário. Então é importante que antes de qualquer baixa, gente, seja verificado a situação da empresa para saber se tem alguma pendência tanto de declaração em atraso como de impostos em atraso também. Impostos, daí taxas, tudo que for na questão tributária. Ok? Depois disso, que regularizou, ou que não precisou regularizar porque está tudo em dia, reúne-se então os documentos da empresa e dos sócios, certo? Que é aqueles documentos que a gente listou aqui na alteração, é o mesmo que se aplica aqui na baixa. E por último, se faz o quê? Dar as baixas nos órgãos cadastrados. E quais são os órgãos, então, que tem que dar baixa, Cristiano? Vamos para passo a passo. Primeiramente, se a tua empresa for um MEI, vai ter que ir lá no portal do empreendedor e dar baixa com a senha do gov.br, né? No certificado de MEI e no cartão CNPJ automaticamente. Dei baixa lá no portal do empreendedor, eu como MEI, já baixo automaticamente meu certificado e meu cartão CNPJ também. Eu ganho até uma certidão. No caso aqui, quando eu falo cartão CNPJ, é uma certidão de baixa do CNPJ. Ok? Então, se eu for no MEI, entro primeiramente no portal do empreendedor. Agora, se eu for uma sociedade simples ou cooperativa, o primeiro passo de dar baixa à empresa é ir no cartório, no qual eu vou, então, dar baixa à sociedade simples, no qual eu vou ganhar, então, um extrato social autenticado pelo cartório, ou uma baixa do estatuto social ali, se for cooperativa. Depois, se eu for um empresário individual, uma SLU, uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, eu tenho que dar baixa na junta comercial. E na junta comercial, eu vou dar baixa no ato constitutivo, no caso aqui, eu vou dar baixa no contrato social, que nós chamamos de extrato social, quando é uma baixa de uma limitada, se fala de extrato social, ou baixa do requerimento de empresário também. Outro documento que vai ser baixado é o número do CNPJ também, se for um desses tipos societários que eu falei aqui anteriormente. Então, o CNPJ também vai ser dado baixa aqui, nesse caso. Na Receita Federal, se por acaso eu for uma sociedade simples e cooperativa, eu tenho que levar o meu extrato social para a Receita Federal ou via físico, ou seja, indo lá no prédio da Receita Federal, que aqui em Porto Alegre, onde eu falo, né, é chamado de Chocolatão carinhosamente. Quem conhece Chocolatão, digita aí, que o Chocolatão é o prédio famoso da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul. Encaminho meus documentos para lá para dar baixa do meu CNPJ ou via online também, tendo a senha do gov.br. Só que detalhe interessante, para todos os tipos de empresas, com exceção do MEI, aliás, exceção não, desculpa, o MEI está incluso, tá? Todas as empresas têm que fazer o quê? Uma declaração fiscal anual
de baixa dela. Por que eu tirei o MEI? Por que o MEI também está incluso nisso? Porque todo ano o MEI tem que fazer uma declaração anual de MEI, que é a DASN, que a gente chama. E essa declaração anual do MEI, quando for dado baixa na empresa, digamos, foi dado baixa hoje, 25 de abril, eu vou ter que fazer uma declaração anual de 2023, dando baixa dessa empresa também. Ok? Por isso que é importante eu incluir na Receita Federal, por quê? Porque justamente são declarações anuais da Receita Federal. Prefeitura ou administração geral. Para todas as empresas, gente, tem que dar baixa em quê? No alvará de localização. E detalhe, aí vem uma dica interessante quando for dar baixa nas prefeituras, né? Principalmente no alvará. Antes de dar baixa, como eu disse, né? Verifique se a empresa tem dívidas com alvará. Por quê? A empresa pode ser MEI, pode ser limitada, pode ser empresário individual, pode ser qualquer tipo societário. Mas todo ano ele é obrigado a pagar uma taxa anual, dependendo do tipo de atividade que ela tiver. Se a empresa tem alvará de localização, nesse caso, ela tem que pagar a taxa anual. E muitos empresários deixam de pagar essa taxa anual, achando que não é necessário. Por isso que a gente sempre pede para tirar certidão em todos os órgãos que a empresa estiver cadastrado. E eu falo isso porque nas prefeituras é onde mais se tem problemas, porque geralmente é lá que se tem dívidas em atraso, principalmente na taxa de alvará de localização. Ok? Próximo agora é com relação à Secretaria da Fazenda do Estado, gente. Aqui nós estamos falando de atividade de comércio, indústria, restaurante, energia elétrica, telefonia, transporte de cargas, que são os que têm que ter inscrição estadual. Todas essas atividades que eu listei aqui são passíveis de inscrição estadual. Para que serve a inscrição estadual mesmo? Para eu poder tirar a nota fiscal de venda de alguma mercadoria ou a nota fiscal eletrônica, como a gente chama, né? A NFE ou DANF. Então, para poder tirar a nota fiscal eletrônica, eu tenho que ter uma inscrição estadual. Eu estou falando nota fiscal eletrônica, não estou falando nota fiscal de serviço eletrônica, que daí é outra inscrição, gente. Só que um detalhe curioso é que na Secretaria da Fazenda do Estado, geralmente uma empresa pode ainda estar ativa ou inativa, mas ter a sua inscrição estadual baixada. Como assim? Explico. Existem casos em que, por exemplo, eu tinha uma empresa de, vamos lá, de uma quitandinha, uma empresa que vende produtos alimentícios e tudo mais, uma quitandinha ali de esquina. Só que eu fechei as portas do meu estabelecimento porque não estava vendendo mais nada, mas não dei baixa no meu CNPJ. Não dei. Deixei lá, inativo lá, minha empresa lá, minha quitandinha. Só que daí acontece que outra empresa, uma outra quitandinha, alugou esse espaço onde eu estava antes e colocou sua quitandinha ali. Para que ela possa ter inscrição estadual para vender os seus produtos e tirar a nota fiscal, o que vai acontecer? Ela precisa dar baixa na inscrição estadual que estava anteriormente nesse local para que ela possa ter inscrição estadual nova. Então, o que vai acontecer comigo que eu fechei as portas dessa quitandinha? Quando eu for verificar lá na minha situação na Secretaria da Fazenda do Estado de onde eu tenho meu CNPJ, vai estar escrito baixada. Por quê? Porque justamente outro estabelecimento está situado no mesmo local e deu baixa por ofício, como a gente chama. E o que isso implica? Implica que se a empresa, no meu caso, a quitandinha aquela,
quiser abrir uma outra empresa ou quiser reativar o CNPJ, querer fazer uma quitandinha em outro local, eu vou ter que reverter a baixa, e para reverter essa baixa da minha inscrição estadual, gente, eu tenho que pagar multa, tenho que pagar guias em atrasos da Secretaria da Fazenda do Estado. Ou seja, eu vou arcar com um monte de despesas aqui para mim, se for dado baixa por ofício. Certo? Mas são casos que acontecem, tá, gente? Por isso que é importante que, se você vai deixar inativa a sua empresa, pense bem se não quer dar baixa nela. Porque tem gente que às vezes acha conveniente continuar com a empresa inativa para continuar tendo o mesmo CNPJ, porque às vezes o fornecedor ou o cliente acha que um CNPJ mais antigo tem mais credibilidade. Já ouvi muito disso como contador, né? Então, nesse caso, gente, às vezes, dependendo da atividade, principalmente se for atividade de comércio, indústria, restaurante, enfim, é melhor dar baixa da empresa do que se incomodar depois, porque isso pode implicar tanto quando for reativar o CNPJ, quando tiver outro CNPJ, certo? Porque a Secretaria da Fazenda do Estado vai ter o controle também dos donos da empresa que foi dado baixa por ofício. E aí, o que vai acontecer quando essa outro camarada tiver uma outra empresa, fez uma outra sociedade limitada lá com outro empresário e foi lá querer abrir uma inscrição estadual? Não vai ser possível abrir essa inscrição estadual porque ele já tinha pendência da baixa de ofício na empresa anterior. Então, são casos e casos e cuidados extremos que a gente tem que ter, principalmente quando a gente fala em Secretaria da Fazenda do Estado, que é o órgão que eu vou dizer aqui para vocês, é o mais chatinho de todos para poder lidar e negociar. Okay? Por último, a Secretaria da Fazenda do município. Isso é para todas as empresas que são prestadoras de serviços no geral e que têm inscrição municipal, precisam da baixa também na sua inscrição municipal, certo? Que a inscrição municipal é justamente para tirar nota fiscal de serviço eletrônico. Ok, gente? Alguma dúvida com relação à baixa de empresas? Beleza, Henrique. Então percebam, gente, não é simplesmente só dar baixa e pronto, ponto final, acabou. Aí, detalhe, aqui eu mostrei órgãos no geral, mas dependendo do tipo de atividade, tem que ser feito tem que dar baixa também em outros órgãos públicos. Por exemplo, se for uma empresa de representação comercial, empresas de representação comercial geralmente são registradas no Conselho Regional de Representantes, que é o chamado CORE. Então, além desses órgãos que eu listei aqui, essa empresa também tem que dar baixa, por exemplo, esse representante comercial, lá no CORE do seu estado, que é o Conselho Regional. O mesmo serve para OAB, para contadores, para escritório de contabilidade, também serve para empresas de engenharia, certo? Então, nesses casos aqui, nós temos que ter cuidado porque a gente tem que conhecer todos os órgãos que representam o cadastro dessa empresa para dar baixa também. Mas aqui eu listei apenas os mais comuns e que todas as empresas praticamente fazem aqui, ok? Então, vamos terminar com o último caso aqui para a gente poder finalizar nosso momento online de hoje. Uma empresa MEI, de jardinagem, quer dar baixa por conta dos negócios não irem bem. Acontece. Após consultar a situação, constatou-se que essa empresa não pagou as guias mensais do MEI há 2 anos. Para quem não sabe, o MEI, independente se tem atividade ou se pratica as atividades do MEI, ou se tem cliente ou não, ele obrigatoriamente tem que pagar guias de valor fixo mensal. Independente se teve faturamento, se teve cliente ou não, ele é obrigado a fazer o pagamento dessas guias. É uma das outras condições do MEI também, certo? E no caso aqui do nosso jardineiro, ele não pagou as guias nos últimos 2 anos. Aí, nesse caso, pergunte-se,
Quais órgãos ele precisaria dar baixa desse MEI aqui? Primeira pergunta, quais são os órgãos, então, ele como MEI tem que dar baixa aqui? Como jardinagem. Pressupondo que ele é uma empresa de jardinagem, que ele é um MEI, quais são os órgãos que deveria dar baixa? Lá, gente, 20 segundinhos para a gente responder. Isso, Ariane. E onde é que eu consigo o certificado de MEI, Ariane? Qual órgão que eu faço o certificado de MEI? Qual é o órgão, quando eu falo, né? No caso, qual é o portal? Isso, Ariane, boa. Primeiro lugar é lá no portal do empreendedor que eu tenho que dar baixa dessa MEI. Show de bola. Qual outro órgão que eu tenho que ir também, Ariane, demais, né? No caso, estou falando com todo mundo aí. Qual outro órgão que ele também precisaria dar baixa, se ele tiver, no caso, né, os devidos documentos? Quais, ou documentos, né, no caso aqui também, né? Um deles é lá no portal do empreendedor, mas tem mais um ainda que falta. Mais um órgão ainda que a gente tem que dar baixa. Não, Celina, não é na Receita Federal. Na Receita Federal, não. Boa, Henrique, na Prefeitura. Porque lá é que ele tem o quê? O alvará, que ele tem que dar baixa, e a inscrição municipal, justamente para emitir nota fiscal. Então, é o portal do empreendedor e a prefeitura que ele tem que ir para dar baixa. Muito bem. Segunda pergunta: quais são os documentos que o empresário, o MEI, precisa reunir, então? Quais os documentos que ele teria que reunir para dar baixa, então, dessa empresa, dessa MEI? Boa, Ariane. Esses são os dois primeiros documentos: o certificado MEI e o cartão CNPJ. Inscrição municipal também, Henrique. Beleza, show. Qual outro documento, gente? Está faltando mais. A gente está falando aqui da empresa, mas está faltando documentos de quem mesmo aqui para poder dar baixa também. Bingo! Isso aí, GCN. Do sócio, do dono da empresa, os documentos do sócio. Que é o quê? RG, CPF, comprovante de endereço. Esses documentos são os básicos, então, para poder dar baixa também. Então, os documentos da empresa e do sócio também. Ok? Agora, como proceder à devida baixa dessa MEI? Enquanto vocês vão respondendo aí, então, como é que eu procedo à devida baixa dessa MEI? A gente responder só uma questão aqui, ó. Por exemplo, falei RG e CPF. Se por acaso o empresário tiver uma CNH, que é a carteira de habilitação de veículo, pode substituir o RG e CPF, tá, gente? A mesma coisa vale para passaporte e carteira de trabalho também. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu lido bastante com parte societária, né? Eu tenho escritório de contabilidade também, além de ser tutor, tenho escritório. E lido bastante com partes societárias de empresas, baixas, alterações e aberturas. E já vi de tudo. Já vi gente que não tem RG e CPF, mas tem lá o seu passaporte e eu tive que entrar os processos com o passaporte, tá? Mas vamos lá, gente. Como é que procede a devida baixa aqui? Ah, boa, Stephanie. É isso aí. Primeiro ele tem que fazer o quê? Quitar aquelas guias pendentes. Como é que ele quita as guias pendentes? Ou pagando elas integral, ou seja, pagar com juros e correção monetária, porque é o que acontece, né? Deixou de pagar, vai correndo juros e correção monetária nessas guias, ou fazer um parcelamento dessas guias que estão em atraso. Imprimir depois do pagamento. Depois do vencimento, sim, Stephanie, tem que imprimir depois do vencimento. Porque, diferentemente, por exemplo,
de uma conta de água ou luz, que, por exemplo, a gente paga em atraso, e aí depois é que vem os juros e a multa, no caso de guias de imposto ou tributo, gente, eu tenho que imprimir e colocar a data de vencimento para poder gerar os juros e a multa dessa guia. Então, eu posso imprimir todas as guias com uma data de vencimento para, digamos, dia 28 de abril. Estamos falando de hoje, né? Posso imprimir para o dia 28. Aí tem que ver se ele tem condições ou não de pagar a quantidade que gerar de valor, né? Que ele for ter que pagar. Se ele achar muito caro e acha que não dá para pagar, aí pode tentar negociar, né? No caso, com a Receita aqui, né? A Receita Federal, o parcelamento desses débitos que ele tem aqui de guias. O primeiro passo, então, é ele ter que fazer o devido procedimento de quitação dessas guias. Ah, se ele deixar parcelado, isso vai implicar em dar problema para entrar no CPF dele? Que é uma pergunta que acontece muito para mim. Depende. Por que depende? Porque, vamos lá, eu fiz o parcelamento. Digamos que o parcelamento meu deu em torno de 24 meses. Ou seja, 24 parcelas dá 2 anos para pagar essas guias. Beleza? Se o camarada foi lá, vamos lá, ele foi lá, parcelou e deu baixa na empresa. Tudo certo, nada de dívida no CPF dele. Agora, se esse camarada disser, já que dei baixa, não vou precisar mais pagar esse parcelamento aqui, porque está no nome do CNPJ da empresa, a empresa já está baixada. Ah, mas aí tem um pulo do gato. Porque se esse camarada deixar de pagar 3 guias de parcelamento, ou seja, 3 parcelas consecutivas, é dado baixa automático no parcelamento e a dívida que ele tiver vai direto para o CPF dele. Por isso que é o que? Importante ele manter em dia até o final do vencimento as guias do parcelamento. Senão, vai tudo para o CPF dele, mesmo depois da empresa ter sido dado baixa. Ok? Então, o primeiro passo é justamente esse que vocês falaram, de quitar as dívidas. Depois disso, é que sim, ele entra com a baixa nos devidos órgãos que a gente listou aqui, que é o Portal do Empreendedor e a Prefeitura. Ok, gente? Mais alguma dúvida com relação ao processo de alteração e abertura de empresas? Tudo certinho? Oh, beleza. Então, pessoal, já está quase batendo 1 da tarde aqui, mas eu estou aberto a dúvidas aqui. Quem já assistiu lá o momento online da semana anterior que eu falei sobre abertura e tiver alguma dúvida, também pode falar aqui que eu estou aberto para tirar dúvidas, certo? Vamos ter mais uns 5 minutinhos ainda. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, gente, né, com relação ao conteúdo, daí eu já me despeço depois de vocês. E com relação às atividades, a atividade 1 e 2 da C2, nós vamos ter outro momento online, já foi feito um momento online com as dúvidas principais das atividades 1 e 2, né? E aí vocês podem tirar à vontade com eles. Ah, só chegou agora, Gabriele? Não se preocupe, ela vai estar disponível no máximo até amanhã de manhã, tá? A gente sempre dá 24 horas, porque às vezes o sistema dá uma falhada, outras são bastante turmas, mas até amanhã de manhã vai estar disponível essa gravação aqui, tá bom? Stephanie, é o que eu falei, né? Porque eu vou tentar o máximo hoje, né? Mas o prazo que a gente sempre dá para as gravações é 24 horas, por causa da questão do sistema, às vezes trava, alguma coisa assim, tá bom? Opa, ótima pergunta, Henrique. Por que alguém optaria por MEI ou empresário individual se a SLU aparenta ser bem mais vantajosa? Excelente pergunta, Henrique. Vamos lá. Por que opta por... Vamos pelo primeiro caso, pelo MEI. Porque o MEI, ele não é apenas um tipo societário, tá, ô Henrique? Quando eu falo MEI, ele engloba tanto o tipo societário, como o enquadramento tributário, como o porte de empresa. Então, ele já é... Se eu fizer um MEI, ele já automaticamente
três características já estão incluídas no MEI. E a vantagem de tu ter um MEI é simplesmente por quê? Porque tu tem menos impostos para pagar, porque embora você tenha que pagar mensalmente umas guias fixas, o valor é bem menor do que se tu tivesse uma empresa com faturamento. É bem menor. Então já tem essa vantagem. Segunda vantagem do MEI é que o processo é mais rápido de conseguir com o MEI do que qualquer outro tipo societário. Então, por exemplo, se eu tiver um MEI, eu posso já abrir de cara imediatamente uma MEI, ou seja, faço lá os documentos, eu faço lá, preencho o formulário que tem lá no site do Portal do Empreendedor, na mesma hora já tenho o certificado de MEI e o CNPJ. Enquanto que numa SLU ou numa empresária individual, eu tenho que fazer todo o crivo de viabilidade, depois tem que fazer o DBE, e isso às vezes demora não um dia, demora uma semana para poder ter apenas o contrato social, para ter uma ideia. Ok? Isso aí dependendo também do tipo da atividade, porque hoje em dia tem uma facilidade em algumas juntas comerciais que também tu fazendo tudo na hora já te dá o certificado, já te dá o contrato social ou SLU. Não, Stephanie, não precisa hoje, tá? O SLU, ele não tem que ter um capital social maior, tá? Isso aí se existia antigamente com o EIRELI. O EIRELI era um tipo societário que precisava, sim, ter 100 vezes o salário mínimo para poder ter uma EIRELI. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como foi extinta a EIRELI e é substituída por essa Sociedade Limitada Unipessoal, que é a SLU, não precisa dessa regra do capital social. Então, a vantagem, voltando aqui, a vantagem do MEI é bem mais por conta de facilidade na questão de ter os documentos, rapidez desses documentos. Outra coisa também é a questão dos impostos menores, como eu falei, e taxas menores também, porque, vamos lá, se tu for contratar um escritório de contabilidade, por lei, se o escritório de contabilidade for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ele não pode cobrar a abertura de um MEI. Então, é essa outra vantagem, ou seja, o custo é menor para ter uma abertura de um MEI. Agora, de um empresário individual para uma SLU, às vezes é mais vantajoso por questões de alguns custos que a empresa for ter se for uma empresa individual como é a SLU. Bom, eu vou pegar um caso bem prático que eu tenho aqui comigo. Representante comercial, que vocês veem que é o que eu mais falo, é porque eu tenho mais clientes como representante comercial. Tem gente que prefere uma empresária individual do que uma SLU. Embora, né, como tu disse, né, a SLU parece ser mais vantajosa porque, vamos lá, as dívidas que tem numa sociedade limitada, ela é da sociedade limitada, não é do empresário do sócio. Já como empresário individual, toda a dívida que a empresa tiver pode recair diretamente no CPF do sócio. E isso também serve para o MEI, tá, gente? O MEI também é a mesma coisa, porque o MEI ele só é uma variação do empresário individual, ele é um empreendedor individual. Mas a regra do empresário individual, ou seja, de ter dívidas que caiam diretamente no CPF, aplica-se também no MEI. Tá? Mas a empresa, às vezes, eu tenho representantes comerciais que preferem o empresário individual. Por quê? Porque justamente quando for pagar a taxa anual do CORE, aquele Conselho Regional de Representantes, é mais barato tu pagar de um empresário individual do que uma sociedade limitada unipessoal. Porque lembre-se, uma sociedade limitada unipessoal ou SLU, ele ainda é uma sociedade limitada. E geralmente os órgãos de conselhos de fiscalização cobram mais caro as taxas anuais de uma sociedade limitada do que de um empresário individual. Por isso que é tudo uma questão de você ter o conhecimento do que tu vai ter de custos para saber se é mais fácil optar por um empresário individual, por um MEI ou por uma SLU. Certo, Henrique? Então depende de cada caso, cara. Realmente, a SLU parece mais vantajosa, mas às vezes, por questão de custos e agilidade, ou até mesmo por questão de taxas anuais, é mais as pessoas preferem o empresário individual
ou uma MEI do que uma SLU. De nada, Henrique. Certo, gente? Então, 1h05. Mais alguma dúvida na finaleira aqui, gente? Tá gostoso. Eu gosto de falar bastante sobre esse tipo de assunto. Como vocês sabem, é um assunto que eu gosto bastante de falar. Então, se tiverem mais alguma dúvida, falemos agora ou deixamos para um próximo capítulo, para um próximo momento online. Ah, lembrando a vocês que estão aqui ainda, hoje à noite nós temos o segundo encontro de palestras da Semana da Contabilidade aqui no Senac AD. Quem aqui participou ontem? Ontem nós tivemos a primeira palestra da Semana de Contabilidade. Hoje nós vamos ter a segunda palestra. Opa, show, Ana. Hoje, gente, só para ter uma ideia, eu estou fazendo esse jabá aqui porque vai se tratar da minha ex-professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e ela vai tratar de um assunto sobre economia pessoal, gente, aplicada à contabilidade. E essa mulher, a Wendy Carraro, ela é fantástica. Não é só porque ela foi minha professora, tanto de graduação como mestrado, mas essa mulher, olha, ela é incrível. Ela dá dicas valiosas, então, olha, vale a pena. É às 7 horas, tá, Ariane? 7 da noite até às 20 horas. Vai ter gravação, mas eu sugiro que passem lá para poder participar da palestra também, tá bom? Vamos lá. Qual o procedimento para baixar empresa limitada? Eu li o conteúdo, mas ainda estou com dúvida. Empresa limitada, Gabriele, é justamente quando para dar baixa preciso o quê? Entrar na junta comercial, certo? E depois nos órgãos de Secretaria da Fazenda do Estado ou Secretaria da Fazenda Municipal ou Prefeitura, como no caso, né? Alvará e tudo mais. Eu expliquei direitinho até aqui, mas o primeiro passo sempre é verificar se tem alguma pendência, né, Gabriele? Aí vem a questão das certidões negativas. Depois disso, reúne-se, depois que resolver as pendências, reúne-se os documentos e aí vai, então, o quê? Vai fazer as baixas na junta comercial, na prefeitura, na Secretaria de Fazenda do Estado ou na Secretaria de Fazenda Municipal, que aí você depende da questão de quais inscrições que essa empresa tiver no seu cadastro, tá bom? Então, esses são os procedimentos de baixa numa limitada. Beleza, gente? Então, ó, vou me despedindo de vocês, de nada, Gabriele. Vou me despedindo de vocês, já é 1h10 aqui, senão a Jaque, a coordenadora, me mata aqui que eu passei demais. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Valeu mesmo por essa tarde maravilhosa aí. Nos vemos em breve. E ó, hoje à noite, 7 horas da noite, palestra com a Wendy Carraro, gente. Eu espero todos vocês lá. Nos vemos e um beijão para vocês. Até mais.